parece que o plano emergencial do governo, ao colocar os acordos individuais para uma determinada faixa salarial, é a faixa salarial que menos perde. Então, na verdade, assim, isso a decisão, infelizmente, não olhou. E tem pessoas que não estão olhando para isso quando fazem seus comentários. A faixa que vai ser privilegiada com acordo individual, ou seja, privilegiada que eu chamo, é porque hoje é um privilégio ter manutenção do emprego, né? A gente sabe que ter a manutenção do emprego com todos os benefícios, a discussão assim no meio empresarial, e acredito que em Petrópolis tenha sido no mesmo sentido, eu mantenho na redução todos os benefícios. A medida provisória veio com essa determinação. Então, eu só tiro o Vale Transporte, porque não faz nenhum sentido, né? Ou qualquer um que você tenha em convenção coletiva ou acordo coletivo que seja relacionado ao trajeto empresa-casa. Não há discussão sobre manutenção do Vale Alimentação ou do Vale Refeição. O problema agora é uma questão burocrática, e aí, assim, conclamo quem for de supermercado refletir um pouco sobre isso, porque eu estou em casa. Antes eu tinha um vale-refeição. O vale-refeição, pela própria lei, não pode ser utilizado para compras de supermercado. Eu não posso operacionalizar essa substituição de cartão. Então, posso ter uma aceitação provisória do vale-refeição como vale-alimentação. Então, assim, isso é uma situação que as pessoas estão indo comprar e, por outro lado, quem desejar usar o vale-refeição mesmo como para iFood, para os deliveries que estão surgindo em todos os restaurantes, continuaria usando o vale-refeição. Mas os dois serviriam para ambos os serviços, que eu acho que o principal é ter sensibilidade para ver que a gente vai jogar muita gente na linha da miséria e muita gente na linha abaixo da miséria. É isso que eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? Posso dar um palpite aqui? Claro. Não tem muito a ver com a questão de direito do trabalho. Entretanto, eu acho que a gente tem falado muito para os empresários para manter os empregos, né? O emprego é fundamental, a manutenção dos empregos. Fazer de tudo para manter os empregos. E a gente tem que tomar muito cuidado, eu já falei isso no vídeo anterior, da gente sair dessa pandemia do coronavírus para entrar numa pandemia do judiciário. Se todas as questões forem levadas à apreciação do judiciário, o judiciário não vai ter estrutura para atender a todo mundo. Então, a gente tem que ter, nesse momento, quando eu falo do bom senso, a gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter solidariedade e a gente tem que tomar cuidado com o pós-pandemia, porque o pós-pandemia pode se transformar numa hecatombe social gravíssima. Então, até para o ministro do STF, que ganha lá seus milhares de reais por mês, chova ou faça sol, ele tem que saber, eu acho que essa é uma crítica grande que eu faço, né? O cara, quando chega num determinado ponto, ele esquece que ele é povo também, né? Então, o cara tem que saber que existem pessoas que não têm 500 assessores, que não têm auxílio terno, que não têm salário fixo no final do mês. Então, quando o ministro tomar uma decisão, ele tem que saber que ele vive num país de gente pobre, de gente que precisa, e que a massa da população estaria ansiando por uma revisão e por um repensamento, né, daquele cara que ganha milhares de reais, tem motorista, tem copeiro, tem garçom, tem tudo isso. E o trabalhador comum não tem isso, né? Então, é fundamental a gente manter os empregos e que o ministro seja iluminado aí com uma luz divina para rever sua posição. Eu queria pegar assim, um pouco para o que você falou a respeito dessas questões todas da pandemia da hecatombe da pandemia pós-pandemia, que
vai todo mundo para a justiça. E aí, o que vai resolver? Não vai resolver a economia, não vai resolver o pequeno empresário, não vai resolver o médio empresário. O grande empresário vai investir muito dinheiro numa coisa que ele poderia estar jogando para dentro dos próprios trabalhadores. Acho que o período de suspensão, redução da jornada, com redução da jornada e do salário, garantindo os benefícios, e o acordo individual contemplando uma faixa que é a faixa que menos perde. Pela primeira vez, eu acho que a gente tem, se a gente faz os cálculos, eu acho que muita gente está deixando de fazer os cálculos, quem mais sofre com essas medidas de redução é o pessoal que ganha mais. Então, na verdade, cada um está dando dose de seu sacrifício. E a gente está privilegiando o que pode se tornar uma catástrofe social, né? No meu entendimento. Então, acho que assim, acho que a gente tem que envidar ao máximo o processo de negociação. Também, às vezes, temos que convencer o empresário a negociar com os empregados, porque ele vai manter os benefícios, então ele vai ter um custo, mas que esse custo vai valer a pena. E aí a gente está vendo um movimento do Não Demita, né, que é um movimento que começou com as grandes empresas. Então, acho que as pequenas empresas também têm que acreditar e os sindicatos têm que aproveitar o momento, porque, na verdade, ontem um amigo me fez essa referência. A decisão do Lewandowski serviu para alguma coisa, para acordar os sindicatos que eles precisam de novo, entrarem no circuito, mas para negociar dentro de um quadro de recessão econômica, né? Para a gente não deixar chegar num quadro de depressão econômica e não ser muito negativo. Eu acho que é um pouco isso. Todo mundo precisa de um aprendizado em termos de saber negociar. E a gente sabe que todo mundo está tendo que negociar tudo. A gente está tendo que negociar o salário do porteiro, a manutenção da diarista. Cada um está dando uma dose de negociação que não chama de negociação. Então, o acordo que eu faço com a empregada doméstica não tem sindicato de empregador, tem sindicato de empregada. Como é que fica isso? Eu não poderia fazer? Então, assim, eu acho que a gente precisa ir usando como paradigmas até juízes que estão mais sensatos, juízes que estão trabalhando com outras ciências, usando essas palavras que você muito bem colocou, a empatia, a resiliência, a solidariedade, para a gente caminhar e sair dessa onda e entrar em 2021 sem o coronavírus, com as pessoas com a possibilidade de ter menos perdas, né? A gente está vendo que esse mês está um mês muito, muito célere, essa coisa da perda de vidas, que é muito relevante, mas a gente precisa olhar também o aspecto econômico e acho que os sindicatos têm que ser também, não se omitir nesse momento de aceitar as negociações. E aí eu não sei se eu tenho uma ideia de que, ao você se mantiver, conseguir que os sindicatos ratifiquem os acordos individuais sem criar o obstáculo para essa ratificação de acordos individuais, porque eles foram feitos dentro de um permissivo legal, que era o da medida provisória, né? Então, acho que cada um vai dar a sua dose e vai aprender um pouco até, de repente, inserir nas negociações coletivas para o futuro cláusulas mais criativas, porque eu acho que precisa também de usar essa palavra agora, a criatividade nas relações entre empresas e trabalhadores e fornecedores, ou seja, todos os stakeholders que circundam a sociedade, né?